Romanos, capítulo 14, do verso 13 ao 19. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado ou menosprezado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Queridos, Paulo escreve este texto e, na verdade, ele está propondo que a vida da igreja, enquanto pessoas que eram, pudesse ser estabelecida sobre 3 pilares: o pilar da justiça, o pilar da paz e o pilar da alegria, mas não uma alegria comum, não uma alegria que nós podemos sentir quando adquirimos algum bem, alguma coisa, não uma alegria de estarmos entre amigos, numa roda de companheiros, muitas vezes, compartilhando alguma coisa, ou até mesmo a alegria de termos uma família unida. Paulo está falando de uma alegria muito mais profunda do que essa, a alegria que nos é dada pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Então ele diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando ele vem falar sobre isso, na verdade ele está querendo alcançar o coração de pessoas que estavam perdendo tempo das suas vidas, com questões menores, questões que normalmente vem atravancar o nosso crescimento, não só com relação ao nosso Deus, mas também o desenvolvimento dos nossos relacionamentos familiares, das nossas amizades e aquilo que nós desenvolvemos como fraternidade dentro de um conceito de igreja do Senhor Jesus, no qual nós somos feitos irmãos uns dos outros. Paulo estava olhando para as minhas necessidades hoje, para as suas necessidades. E ele vem dizer: não nos julguemos mais uns aos outros. Essa era uma questão. O fato de pessoas que se preocupam com coisas pequenas, ficarem vendo na vida dos outros, uma forma de exercerem uma espécie de juízo, um pré-julgamento, enquanto que deveriam estar olhando para si mesmas, enquanto que deveriam estar olhando para questões que muitas vezes estão ocultas ao nosso próprio ser, e que são mais profundas na nossa alma, que causam um comprometimento muito maior do nosso ser de uma maneira integral. Muitas pessoas hoje ainda têm desenvolvido a sua religiosidade dentro dessa forma. São verdadeiras prisões que às vezes nos impõem limites com relação à nossa visão, não nos permitindo ver mais além, não nos permitindo ver aquilo que Deus tem a nos propor, de uma forma muito mais ampla. O que Paulo vem dizer para nós é: deixem de ficar olhando as coisas pequenas, principalmente aquelas que estão na vida dos teus irmãos, das pessoas que relacionam com você. Cuide da sua vida, olhe para dentro do seu ser, para dentro do seu espírito, veja o quanto ainda tem para ser feito dentro de você. Paulo diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Nós olhamos aqui que o cristão tem o dever de ir mais além do que o não julgar o outro, mas ele deve olhar para a vida do outro com um propósito de não colocar tropeço, nem ser escândalo na vida de quem se relaciona com ele. Pare e pense comigo quantas vezes nós
Poderíamos deixar de fazer alguma coisa, por exemplo, e não o fazemos? Coisa essa que ajudaria o desenvolvimento da fé do nosso irmão. Isso exigiria de nós alguma renúncia pessoal, mas nós não queremos. Paulo está falando sobre esses detalhes que estavam patentes na vida das pessoas que formavam aquela igreja. Aqui Paulo diz: eu estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse sim ela é impura. O que Paulo está falando? Uma das coisas que ele considerava pequeno naquele tempo era justamente o fato das pessoas estarem julgando as outras pelo que elas comiam, pelo que elas bebiam. Assim como os cristãos que estavam em Roma, os cristãos de Corinto também passavam por essa experiência. Havia lá um templo à deusa Diana, a deusa Artemis, e que fazia com que, no exercício da religiosidade dos seus súditos, eles confeccionassem alguns tipos de alimentos que eram vendidos no mercado e que eram consagrados aos ídolos, principalmente a esses ídolos. Então, muitas pessoas que estavam naquele tempo ingressando dentro do cristianismo, recebendo o evangelho pleno do Senhor Jesus, estavam com algumas indagações acerca do que podia, daquilo que não podia, e o que é pior, muitas pessoas que já estavam dentro do reino de Deus, vivendo o evangelho, em vez de ajudá-las no discernimento, estavam pré-julgando essas pessoas. E aí então Paulo vem dizer: olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é muito mais do que isso, é muito mais amplo. Não é simplesmente essa coisa pequena que tem causado dissensão entre vocês, que tem feito vocês pré-julgarem uns aos outros. O reino de Deus é sobretudo justiça, é sobretudo paz, e é aquilo que traz alegria que vem do Espírito Santo para a nossa vida. Agora, tirando essa questão do comer e do beber, quantas vezes nós nos prendemos a coisas pequenas no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, e que nos impedem de vivermos as grandes experiências. Eu não falo de grandes experiências somente com pessoas, mas nós temos a oportunidade de vivermos no nosso relacionamento com as pessoas experiências com Deus. Quem aqui nunca passou por uma situação difícil dentro de casa, quer seja no casamento, ou quer seja na saúde de alguém, de um ente querido, e que lhe roubou a paz, que lhe trouxe um desassossego para a alma, e que viu ali, na experiência, no dia a dia, das orações, das intercessões, do exercício da fé, teve ali então uma experiência maravilhosa com Deus. Nós não podemos desprezar experiências com Deus, quaisquer que sejam elas. Mas muitas vezes nós perdemos de experimentar o poder de Deus nas nossas vidas, porque nos atemos a estas coisas pequenas, as quais o apóstolo Paulo está falando. Então ele vem esclarecer. Ele diz assim: eu estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse, ela é impura. Ele põe fim a essa questão do fato de ser o alimento ou a bebida impuro ou não. Quem tinha o conhecimento e o discernimento da impureza daquele alimento ou daquela bebida, então essa pessoa, se assim comesse ou se assim bebesse, ela estaria incorrendo no erro, no pecado. Mas quem não tivesse, deveria estar tranquilo com relação a isso. O que na verdade está em questão é que a vida daqueles que estão inseridos no reino de Deus precisa ser pautada em coisas muito mais importantes do que essas. Não posso olhar para a vida do meu irmão e ficar procurando falhas na vida dele para o acusar, para o pré-julgar, enquanto que na minha própria vida existem grandes coisas que eu ainda não vivi na presença de Deus.
Paulo nos faz pensar aqui, irmãos, sobre a experiência do amor que deve ser vivida nos nossos relacionamentos. Aí sim, as pequenas coisas passam também a serem importantes. Ele diz: se por causa da comida, que é tão pequena assim, o teu irmão se entristece, então já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Percebam, irmãos, o que está aqui nesse texto. Muitas coisas pequenas que existem no nosso relacionamento e que até mesmo nós que somos mais experientes plantamos no nosso relacionamento, deveriam ser relevadas mediante a necessidade da compreensão e do amor que nós devemos exercer sobre a vida de quem se relaciona conosco. Nessa hora, nós precisamos entender que a renúncia se faz importante. Eu, você, quem tem maior compreensão acerca do reino de Deus, precisa abrir mão. É como o apóstolo Paulo diz: eu me fiz fraco para conquistar os fracos. Eu preciso exercer a compreensão sobre a vida do meu irmão. Se Jesus compreendeu, quem sou eu para não compreendê-lo? Se Jesus perdoou o meu irmão, quem sou eu para não perdoá-lo? Se Jesus relevou muitas coisas, por exemplo, com relação aos seus discípulos, para caminhar com eles, quem somos nós, irmãos, para pré-julgarmos as pessoas com quem nós temos caminhado? Quantas vezes no nosso relacionamento nós deixamos pessoas para trás? Pense comigo se isso não já aconteceu com você. Quantas pessoas ficaram para trás nos nossos relacionamentos por causa de coisas pequenas? E Paulo vem dizer é justamente isso. Abra mão das coisas pequenas em prol das coisas mais importantes. Pessoas são mais importantes para Jesus. Ele deu a vida por elas. Então não sirva de pedra de tropeço, de escândalo na vida de quem Jesus deu a sua própria vida. Então, olhando para esse texto, nós vemos que a melhor maneira de nós exercermos a forma da plenitude, né, ou de maneira plena, o exemplo de Cristo Jesus dentro do reino de Deus, abençoando vidas e sendo abençoadas por elas, é construindo e edificando a nossa vida sobre esses três pilares que o apóstolo Paulo vem dizer: a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Quando ele fala sobre isso, ele diz: aquele que deste modo serve a Cristo, ele é agradável a Deus e será também aprovado pelos homens. Então, há duas coisas que nós precisamos dar atenção. A primeira delas, talvez seja mais óbvio para nós, nós precisamos desenvolver uma vida de serviço a Cristo, e não há como nós servirmos a Jesus Cristo se nós não servirmos aos nossos irmãos. Mas há uma segunda coisa que talvez não seja tão óbvio assim, para quem já tem desenvolvido uma caminhada cristã há muito tempo. Eu tenho certeza que algumas pessoas já viveram uma experiência de dizerem para si mesmo e até mesmo para outras pessoas que não importam o que os outros vão pensar de si. Talvez você já tenha dito isso: não importa o que vão pensar de mim, o que vale é o que Deus pensa. Só que o que esse texto vem nos confrontar é justamente acerca da necessidade de nós olharmos para o que os outros vão pensar acerca da nossa vida e darmos importância para isso. Não adianta Deus ver o seu coração, você dizer que o que importa é o que Deus está vendo dentro de você, se as pessoas não conseguem ver Deus dentro de você. Deus sabe quem você é. Deus sabe muito mais acerca de você mesmo do que você. Mas o que está em questão aqui é que quem convive com você precisa ver Deus no seu pensar, no seu agir,
Precisa ver Deus no seu temperamento. Importa sim o que vão pensar de mim, porque eu preciso servir a Deus na perspectiva de quem serve ao próximo, na perspectiva de quem vai ser agradável a Deus e de quem vai ser aprovado pelos homens. A questão aqui é que o ser humano, ou seja, os homens que vão nos aprovar ou nos reprovar, são falhos. Mas eu não posso usar isso como um argumento ou uma prerrogativa para ter uma vida que despreze o pensamento do outro acerca de mim. Jesus foi reprovado por algumas pessoas e Jesus foi perfeito, é perfeito. Mas nem por isso ele desprezou o que as outras pessoas pensavam acerca de si mesmo. Então eu preciso me espelhar em Jesus Cristo, eu preciso construir a minha vida e estabelecer-me sobre os pilares da justiça, da paz e de uma alegria plena. Eu preciso agradar a Deus, eu preciso ser aprovado pelos homens como sendo uma pessoa que pelo menos busca a justiça. Eu preciso levar uma mensagem de paz às pessoas com quem eu me relaciono. Eu preciso ser visto como um elemento pacificador. Coisa terrível é quando você se relaciona com alguém, ou quando você faz parte de um grupo de relacionamento que te vê como alguém indesejável. Alguém que dissemina discórdia. Alguém que espalha a notícia da vida alheia. Isso não é um comportamento cristão. Coisa terrível é quando nós somos pessoas que só levam a tristeza aos outros. Qual é a marca da presença do Espírito Santo na sua vida? Se você é uma pessoa que vive triste e que só leva tristeza ao coração dos outros. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz. E ele cita então pelo menos 2 desses pilares como sendo manifestação da presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, queridos, o que tem faltado na nossa vida para nós observarmos a manifestação da presença do Espírito Santo? Eu olho para a Bíblia como um todo e eu vejo que desde o Antigo Testamento Deus já manifestava a sua preocupação com relação aos seus filhos, com relação ao seu povo, em suprir as suas necessidades. Isaías 55, logo no verso 1, e Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus, ele fala em nome de Deus: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Isaías estava falando em nome de Deus acerca de uma necessidade que todos nós temos. Água. Só que o texto aponta para uma água, não uma água comum. O próprio Senhor Jesus falou que Ele daria a água viva, água que daria vida às pessoas. Água na Bíblia sempre se refere ou a Jesus ou ao Espírito Santo. Quando a água é usada para simbolizar a purificação, ela está se referindo ao Espírito Santo. Quando a água está sendo usada como metáfora para o sustento da vida, ela está se referindo à presença de Jesus. Isaías, então, o profeta diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, apontando para Jesus. No verso 3, ele diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Aí é Deus falando por meio do profeta: ouvi, e a vossa alma viverá. Mostra que Deus estava olhando para as necessidades da nossa alma. E Deus diz assim: porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Que aliança perpétua é essa, irmãos? Todas as outras alianças no Antigo Testamento foram quebradas, mas em Cristo Jesus, Deus manifestou, Deus concretizou, consolidou uma aliança inquebrável. Em Cristo Jesus, a graça de Deus se manifesta na nossa vida. E ela é inquebrável justamente por conta disso. Pela graça. O que é graça?
favor imerecido. Então, se eu recebo a salvação através de Cristo Jesus pela graça, se eu recebo uma bênção pela graça, se um milagre acontece na minha casa pela graça, não foi porque eu mereci, não foi pelo aquilo que eu fiz. Então, se não foi pelo que eu fiz que eu recebi, não será pelo que eu fiz ou que eu virei a fazer que eu vou perder. Essa é a aliança inquebrável. Esse é o teor inquebrável dessa aliança. Cristo Jesus protagoniza a graça de Deus se manifestando na nossa vida. Deus já manifestava a sua preocupação, o seu conhecimento acerca da minha necessidade hoje, da sua necessidade hoje. E essa aliança que me dá a garantia de que em Cristo Jesus nós encontraremos suprimento para todas elas. É maravilhoso nós olharmos que todas as promessas pertinentes ao reino de Deus, a ser manifestado em Cristo Jesus, contemplavam as necessidades do ser humano. Eu posso ter uma vida tranquila, apesar de mim, apesar das circunstâncias. Eu posso ter paz interior, porque a paz que eu recebo, ela vem de Cristo, não vem das coisas. É uma paz que nasce no meu interior, na minha alma, no meu espírito, fruto do meu relacionamento espiritual com Deus. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Essa é a tônica da mensagem de Cristo Jesus. Isaías já profetizava que ele seria o príncipe da paz. Agora, irmãos, eu tenho que estabelecer a minha vida sobre o pilar da paz. Então, eu preciso fazer uma pergunta para mim mesmo. Quais são as coisas que trazem paz para o meu interior? No verso 19, o apóstolo Paulo diz que nós temos que seguir as coisas da paz e também as coisas da edificação de uns para com os outros. Então, que tipo de coisas eu preciso buscar? As coisas que edificam. Então, eu tenho que olhar para as minhas conversas, para os assuntos que rolam, por exemplo, nas minhas redes sociais. Eu preciso olhar para o meu coração e fazer um autoexame acerca dos meus valores, daquilo que tem sido foco dos meus interesses, e verificar se isso edifica a minha vida, se isso edifica a vida das pessoas que são da minha família, se isso traz edificação para as pessoas que comungam do relacionamento comigo. Eu preciso avaliar se o que eu tenho feito, se o que eu tenho falado tem trazido paz para mim. Uma outra pergunta que eu posso fazer então, e que talvez fique mais fácil nós refletirmos, é quais são as coisas que, por exemplo, têm tirado a nossa paz? Talvez seja mais fácil de nós lembrarmos. Talvez alguém aqui hoje esteja passando por um momento de falta de paz. Não de completa paz, mas talvez por alguma questão ou em alguma área na sua vida você esteja passando por alguma dificuldade, algum problema que tem trazido uma inquietação para a sua alma. Então isso tem tirado um pouco da sua paz. Poderíamos pensar a nível do que o apóstolo Paulo fala aos cristãos em Roma. Quando ele diz: não vos prejulgueis uns aos outros. Com certeza, irmãos, quando nós somos vítimas de algum tipo de pré-julgamento, principalmente quando vem de alguém que nós amamos, de alguém com quem nós nos relacionamos, isso pode sim roubar um pouco da nossa paz. Quando nós, por exemplo, passamos por algum tipo de crise sentimental, algum problema familiar, isso rouba um pouco da nossa paz. Traz uma inquietação, é como se as coisas não estivessem ajustadas no seu padrão normal. Poderíamos pensar
numa enfermidade. Com certeza, uma pessoa que está passando por algum tipo de enfermidade ou está sofrendo com alguém da sua casa, da sua família, um ente querido enfermo, com certeza essa pessoa não está vivendo totalmente ou a plenitude da sua paz. Crises financeiras. Eu sei que dívidas financeiras que nós trazemos, muitas vezes tentam roubar a nossa paz, e às vezes conseguem. Agora, essa é a questão. Como edificar a nossa vida sobre o pilar da paz, se nós estamos inseridos dentro de um mundo que só nos oferece preocupação e problemas? A resposta é a pessoa de Cristo Jesus. Esses 3 pilares que fazem com que a minha vida seja edificada no reino de Deus, todos os 3 pilares precisam passar pela pessoa de Cristo Jesus. Eu olho na Bíblia e eu vejo o exemplo de um homem rico, com status social, ou seja, poder. Ele era um oficial do rei e ele morava em Cafarnaum, região da Galileia. Essa história verídica está narrada no Evangelho de João, no capítulo 4. Aquele homem, no exercício pleno das suas funções, no seu dia a dia, ele tem um filho que é acometido por uma enfermidade. E aquela enfermidade se agrava e o seu filho vai à beira do óbito. E o texto mostra que quando aquele homem soube que Jesus veio da Judéia e chegou na região da Galileia, não tinha chegado ainda na sua cidade, Cafarnaum, então ele sai de Cafarnaum e ele vai em direção a Jesus, até onde Jesus estava, e o clamor daquele homem era: Senhor, desce até Cafarnaum, vai até a minha casa e cura meu filho, porque ele está para morrer. Aquele homem trouxe dentro do seu coração um sentimento que fazia com que ele cresce, que Jesus poderia levar paz para o seu coração, levar paz para a sua família, através da cura física exercida sobre o seu filho. Algo completamente normal e comum a todos nós. Quando nós sofremos de alguma enfermidade ou alguém que nós conhecemos está enfermo, a primeira atitude que nós tomamos é orar. Não paramos nas orações porque Deus nos abençoa com médicos, com medicamentos, então nós oramos pelos médicos e nas respostas que Deus traz à minha oração, na maioria delas está implícito uma ação que eu devo tomar. Aquele homem tomou uma atitude, ele foi em direção a Jesus, ele queria que Jesus curasse o seu filho. Ele trazia no seu coração 2 coisas: a inquietação com relação à enfermidade, mas também uma certa fé de que Jesus poderia resolver o seu problema. Mas um erro aquele homem cometeu. Ele quis apresentar a Jesus uma limitação que não cabia à pessoa de Jesus. E que limitação foi essa? É importante nós pensarmos nisso, porque muitas vezes nós incorremos no mesmo erro que esse oficial cometeu. O erro não foi ir até Jesus. O próprio Senhor Jesus nos recomenda irmos a Ele. O erro foi ele dizer para Jesus que Jesus tinha que ir à sua casa. E ele falou isso 2 vezes. A primeira vez que ele pediu para que Jesus curasse o seu filho, Jesus disse: vocês precisam ver sinais para que creiam. Ele repetiu: Senhor, vá até a minha casa. Ele não compreendeu a amplitude, a magnitude daquilo que Jesus estava mostrando para ele. Não se tratava somente de alguém que tinha poder para curar um enfermo, se tratava daquele único que tinha poder para salvar uma vida. Então Jesus olhou para a necessidade daquele homem, não somente para a necessidade que ele trazia para Jesus. Jesus olhou para ele como um ser completo. Olhou para todas as suas necessidades e viu a mais importante: esse homem precisa de salvação. Esse homem precisa do Filho de Deus na sua vida.
esse homem precisa de mim, Jesus pensou. Jesus então disse: vá, o seu filho já está curado. E aquela experiência que Jesus permitiu que aquele homem vivesse, veio a suprir a sua maior necessidade, que Jesus tinha visto, que era a necessidade da sua salvação. Jesus viu também que a sua família precisava ser salva, e Jesus concedeu, através daquela experiência de cura física do seu filho, toda a conversão de sua família. Sabe por quê? Aquele homem não pediu pela terceira vez para que Jesus fosse à sua casa. Quando Jesus disse: vai, porque o seu filho já está curado, ele acreditou e ele foi. E no meio do caminho, ele é interpelado por alguns dos seus servos que disseram para ele: fique tranquilo, tenha paz no seu coração, porque o seu filho já está curado. Mas sabe qual o diferencial que aquele homem trouxe? Ele perguntou para os seus servos: que hora que o meu filho foi curado? Que horas que a febre baixou? E eles disseram: na hora 7ª. E ele fez a comparação e verificou justamente na hora que Jesus tinha dito para ele: vai, porque o seu filho já está curado. Perceba, irmãos, o que ele fez com a experiência que Jesus lhe concedeu. Ele não jogou fora. Ele se apropriou dela por meio de uma simples verificação. Ele não atribuiu ao acaso, mas ele atribuiu ao mestre dos mestres. Por isso ele creu, por isso toda a sua família creu, e por isso todos foram salvos, tendo as suas necessidades mais importantes sendo supridas. É assim que Jesus faz conosco. É por isso que nós não podemos perder tempo com coisas pequenas. É por isso que o Evangelho do Reino do Senhor Jesus é muito mais amplo do que às vezes a nossa pequena maneira de pensar, de refletir, de analisar as coisas. É por isso que pela fé que os milagres e as grandes experiências vão acontecer. Eu preciso me abdicar da minha inteligência em alguns momentos e me entregar de corpo e alma a esse ser sobrenatural e infinitamente poderoso que se chama Jesus, e receber tudo aquilo que Ele tem para suprir enquanto necessidade da minha vida e daqueles que estão comigo. Irmãos, que maravilha nós percebermos isso, vermos um Deus que nos trata através da pessoa de Cristo Jesus. Então, eu estabelecerei assim a minha vida sobre o pilar da paz, estabelecerei assim a minha vida sobre o pilar da justiça. E para estabelecer a minha vida sobre o pilar da justiça, que tem que ser sobre Jesus, eu preciso tomar algumas atitudes, preciso de algumas ações específicas. Pense comigo, eu preciso mostrar bondade para com o meu próximo e saber que isso é um ato de justiça. Foi isso que Deus fez para com aquele oficial do rei. Jesus poderia tratá-lo de uma forma indiferente. Ele era um oficial do rei e não um oficial do reino de Cristo Jesus. Ele era um judeu que perseguia, como todos os judeus, perseguia os cristãos. Jesus poderia aplicar um critério de justiça humano sobre a vida daquele homem, mas Jesus preferiu aplicar um critério de justiça divina. Sabe qual é a diferença da justiça humana para a justiça divina? A justiça divina, ela está entremeada de amor e de misericórdia. Ela aplica a bondade, mesmo quando não se encontra motivo para tanto. A palavra de Deus nos diz que nós temos que pagar o mal com o bem. Jesus disse que se alguém bater na sua face, você deve oferecer a outra. Quando aquele homem procurou por Jesus, nunca tinha feito nada por Jesus que pudesse levá-lo até mesmo a crer que ele merecia alguma coisa de Jesus. E Jesus não olhou para o seu passado,
mas olhou para o seu presente e para o seu futuro e o agraciou com a cura do seu filho. Assim também nós devemos fazer. Provérbios 17, verso 17, diz que em todo o tempo nós devemos amar o amigo, e é na hora da angústia que vai nascer alguém que é mais que um amigo, vai nascer um irmão. Então é em todo o tempo, irmãos, que nós temos que exercer a bondade sobre a vida das pessoas que se relacionam conosco. Uma outra atitude, ou uma outra ação que nós temos que tomar, que vão refletir a presença da justiça de Deus na nossa vida, é a prática da lei do amor, como sendo a base para toda justiça humana. Em Romanos 10, verso 3, o apóstolo Paulo vem falando, de uma certa forma, defendendo os judeus, com relação ao zelo que eles tinham pela lei, entendendo que era pela lei que eles serviam ao Senhor, que eles se relacionavam com o Senhor. E aí Paulo diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus, conheciam a lei, mas não conheciam a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, disse o apóstolo Paulo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu não posso ter uma vida religiosa calcada na lei que determina o sim e o não, a partir do momento em que eu conheço profundamente Jesus e sei que Ele, através do seu conhecimento acerca da minha vida, pode exercer a misericórdia e sempre exercerá a misericórdia no seu julgamento a meu respeito. Por isso que a aliança a qual o profeta Isaías se referiu, sendo uma aliança perpétua e inquebrável, garante o perdão de Deus através de Cristo Jesus para mim. Graças a Deus que a justiça que Jesus aplica sobre mim e sobre você, não é a justiça que eu aplicaria sobre a vida daqueles que se relacionam comigo, e nem que você aplica ou aplicaria com relação às pessoas que se relacionam com você. Muitas vezes nós perdemos pessoas no nosso caminhar, porque aplicamos no nosso relacionamento com elas uma justiça falha, na qual não se permite o amor, na qual não se exerce a misericórdia. Perdemos pessoas importantes, caras à nossa vida. Por quê? Porque exercemos uma justiça humana, uma justiça que não contempla o perdão. Nós precisamos aprender com Jesus e em Jesus o exercício do perdão sobre a vida de quem se relaciona conosco. Mais uma atitude que nós temos que tomar, mudando talvez o nosso temperamento, o nosso jeito de pensar, os nossos valores. Nós precisamos estabelecer o amor como sendo a maior de todas as nossas obrigações. Em Romanos 13, verso 8, Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, assim cumpriu a lei. Então, se você quer cumprir a lei de Cristo Jesus, você precisa amar. Talvez esteja faltando isso no seu relacionamento. Quem ama compreende o outro. Quem ama suporta o outro. Quem ama caminha com o outro. Muitas pessoas dizem assim: eu vou perdoar, mas eu não vou permitir que ele caminhe de novo comigo. O amor verdadeiro traz uma segunda chance. Preste atenção nisso. O exercício do perdão, na medida em que Jesus exerceu por nós, vai permitir ao outro que caminhe mais uma vez ao nosso lado. E creia numa palavra, irmão. Existe uma experiência maravilhosa da parte de Deus a ser manifesta na sua vida no momento em que você exercer
esse perdão incondicional que venha a permitir o outro caminhar mais uma vez com você. Só quem passa por essas experiências é que vai compreender o verdadeiro amor de Cristo Jesus. E por fim, eu olho nesse texto e eu vejo o pilar da alegria no Espírito Santo. E Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele vem falar sobre um tipo de alegria sobrenatural, justamente a alegria que vem do Espírito Santo na nossa vida, e ele chama isso de bem-aventurança. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados ou felizes, ou alegres de maneira sobrenatural, os misericordiosos, porque só eles alcançarão misericórdia. Quando Jesus nos ensinou a oração que nós chamamos oração do Pai Nosso, ele falou sobre o perdão. E ele disse que a nossa oração deve contemplar a misericórdia, sim. Quando nós falamos para Deus: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, ou os nossos devedores. Misericórdia. Da mesma maneira com que nós perdoamos os outros, nós seremos perdoados por Deus. Jesus continua dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão, se relacionarão com Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não há melhor maneira de nós espelharmos a nossa vida e refletirmos a pessoa do Senhor Jesus do que levando a paz que de Jesus nós recebemos. E eu queria concluir esta palavra, irmãos, dizendo que talvez as experiências que nós temos passado na nossa vida, diante das necessidades que nós temos tido, nessas experiências nós temos uma oportunidade de percebermos o poder do perdão, da misericórdia do Senhor Jesus. Não imponhamos limitações para a manifestação do poder de Jesus na nossa vida, como o oficial do rei fez. Não podemos errar nesse sentido. Ele dizia que Jesus tinha que ir até a sua casa para curar o seu filho. E Jesus não fez daquela maneira. Jesus o curou à distância. Não há limitações para o mover de Deus na nossa vida. Seja no nosso casamento, seja na criação dos nossos filhos, seja na nossa vida profissional. Nós temos que nos entregar completamente ao Senhor e vivermos na dependência dEle, e tão somente dEle, porque aquilo que nós não podemos fazer, a promessa do Senhor é que Ele fará por nós. Amém?